A paz do Senhor a todos. Nós estamos começando aqui um culto de missões que acontece tradicionalmente no nosso segundo domingo do mês. E estamos aqui para ressaltar essa importância de missões, inclusive nesses dias que estamos. A coordenadora do trabalho de missões da igreja é a missionária divina pastora, juntamente com a equipe dela, mas levando em consideração que ela enquadra no grupo de risco, que está se recuperando de uma enfermidade, ela achou por bem, juntamente com o pastor, está deixando para que a gente gerenciasse aqui esse culto hoje. Ela só organizou, graças a Deus, e para que a gente desse continuidade ao trabalho do Senhor. Então, a paz do Senhor a todos. Esse é o canal da oficial da igreja, IAD Araguaçu. Então, se inscreva, que outros próximos trabalhos a gente vai, trabalhos oficiais da igreja, nós iremos usar este canal. Então, você se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e deixa Deus agir e também deixa o like nesse vídeo. Amém? Então, eu quero pedir para você aí na sua casa, chama a sua família, passa o link, compartilha, vamos ter um momento aqui de adoração, um tempo de qualidade com Deus. Feche os seus olhos, vamos começar este culto. Senhor meu Deus, Deus de glória e poder, Pai. Que esse momento, Senhor Jesus, seja edificante para as nossas vidas. Que a palavra do Senhor alcance os corações das vidas que estão assistindo este culto, ou que irão assistir, Pai. Que o Senhor possa ser o consolo, o refrigério, Senhor. A chama aquecendo para gerar missões, Senhor Jesus, no coração da Tua igreja, Pai. Que nós possamos, mesmo nessa pandemia, mesmo com as limitações que estamos enfrentando, que nós possamos ser boca do Senhor nessa terra, que nós possamos agir com autoridade, falar em Teu nome, Senhor Jesus, levar o Teu evangelho, a Tua palavra aos que precisam, Pai. Em nome de Jesus, que este culto seja para Ti, Pai, e cada vida que está assistindo seja edificada e cada dia mais cheia da Tua presença. Amém. Eu quero ler aqui o versículo tradicional de missões, Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, isso é um ultimato que que Jesus coloca à sua igreja: ide e fazei discípulos, levai a palavra a todos os povos. E quanto mais o tempo se aproxima da vinda de Cristo, quanto mais nos aproximamos quando a trombeta tocar, mais se vê Deus preparando para que a gente entenda que precisamos urgentemente falar do nome dele. As mídias, as tecnologias têm várias outras formas de falar do amor de Deus e de comunicar, levar a palavra de Deus daí da sua casa, com simples mensagem, com uma simples palavra que você compartilha. Então, o que o inimigo está tentando usar muito nesses dias não é fazer o coronavírus te impedir ou te fazer medo, que também acontece. Mas o que muito vem acontecendo esses dias é que o inimigo tem esfriado a chama do coração da igreja. E nós precisamos entender, em meio a essa crise, precisamos mais do que nunca falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Amém? Vamos ouvir 2 louvores com o Estênio. Quero agradecer por estar conosco aqui. O jovem Estênio vai estar louvando. E aí nós já vamos para a palavra, não vamos perder tempo. A paz do Senhor a todos. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar?
Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou, do outro lado cantou. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao seu coração nesta noite, amém? Louvado e exaltado és o nome do nosso Deus. Aleluia. A Ele seja dada a honra e a glória para todo sempre. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração.
pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia! Ele é fiel em nossas vidas para cumprir as suas promessas. Aleluia! Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declare na sua vida: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Aleluia! Ele é fiel em nossas vidas para cumprir as suas promessas. Aleluia! Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria, é com grande satisfação que nós estamos reunidos esta noite para levar até você a doce e maravilhosa Palavra de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo esta noite. Que Deus vos abençoe. Que este culto de missões sirva como reflexão para a sua vida espiritual. Que o Deus de toda graça esteja presente no seu lar, abençoando a sua vida, estando a cada dia com você. Eu quero te convidar para a leitura de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versos 22 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 15, versículos 22 a seguir.
E nos diz assim o texto sagrado: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre elas, para saber de quem ou para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando dele: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Que Deus se digne a nos abençoar através da leitura da sua palavra. Que a palavra de Deus, lida e pregada esta noite, alcance o seu coração. Que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. E eu quero te convidar, depois da leitura desse texto bíblico, que trata da crucificação de Jesus, eu gostaria de te convidar para uma breve palavra, para uma breve reflexão a respeito do texto que nós lemos. Eu quero te convidar esta noite para ver comigo alguns fatos relacionados a um lugar chamado Gólgota. Eu quero te convidar para que, aonde você esteja, ao alcance da minha voz, esteja me ouvindo, possa refletir a respeito de um lugar chamado Gólgota. Em Marcos, capítulo 15, versículo 22, no texto em que eu acabei de ler, a Bíblia nos diz assim: e levaram-no a um lugar chamado Gólgota. É terrível os acontecimentos narrados pelos evangelistas nos evangelhos a respeito desse lugar. Lugar da crucificação de Jesus, lugar onde o Senhor, o Filho de Deus, foi levado e crucificado naquele lugar. Lugar aonde o Salvador da humanidade deu a sua vida em resgate dos pecadores. E a primeira coisa que eu quero analisar com você esta noite, nesta palavra de reflexão, é que o Gólgota era um lugar de escolhas. O lugar aonde Jesus foi levado para ser crucificado era um lugar de escolhas, era um lugar de decisão. Quando os soldados romanos chegaram ao Gólgota com Jesus, o texto bíblico que eu li, no versículo de número 23, nos diz assim: e deram-lhe a beber vinho e mirra, mas ele não o tomou. Vinho e mirra foi oferecido a Jesus Cristo no momento da sua crucificação. É interessante que essa mistura, que essa bebida, que esse preparado feito de vinho com mirra, e que era dado de beber para os condenados que daí a pouco seriam crucificados. Essa bebida era uma mistura narcótica que embebecia o condenado, que deixava o condenado como que dopado,
não porque os soldados quisessem amenizar a dor, não porque os soldados quisessem, de alguma maneira, consolar o condenado que seria crucificado, mas esta bebida tinha o objetivo de dopar o condenado para que ele não oferecesse resistência no momento da sua crucificação. E essa bebida que foi oferecida a Jesus, ela podia entorpecer os sentidos e o condenado ficava sem reação diante do espetáculo grotesco da crucificação. E esta bebida foi oferecida ao Senhor Jesus Cristo, mas o texto bíblico é claro, ele não tomou. Jesus recusou aquela bebida, porque ele queria conscientemente enfrentar a cruz. O Gólgota é um lugar de decisão, porque Jesus tomou por livre escolha, por decisão própria, por ato de sua livre vontade, ele resolveu assumir a morte de cruz, assumir o lugar de todos os pecadores. A bebida que era oferecida a Jesus, que foi oferecida a Jesus nos momentos finais, antes da sua crucificação, ela tinha o poder de entorpecer a mente, para que o condenado não exercesse nenhuma resistência no momento de ser crucificado. Mas o Senhor Jesus recusou essa bebida porque ele queria sentir, ele sabia que conscientemente ele queria enfrentar a sentença que pesava sobre os seus ombros. E eu devo te lembrar que aquela cruz não ficaria vazia. Ou Jesus tomava aquela cruz, ou todos nós seríamos condenados para sempre a uma eternidade longe de Deus. Sabendo de todos os riscos, consciente de tudo aquilo que ele enfrentaria, Jesus decide, por ato de sua livre vontade, assumir a morte de cruz, a se submeter ao doloroso sacrifício do Calvário. Eu não sei se você que me vê, que você que me ouve, tem consciência do que era o ato da crucificação. Ato doloroso, terrível, mas o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou este momento de maneira sóbria, de maneira lúcida. O nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou a crucificação, o momento da dor de ser crucificado, de maneira lúcida, consciente e por um ato de sua livre vontade. Quando a Jesus é oferecida a bebida para entorpecer a sua mente, Jesus recusa, ele não aceita tomar aquele preparado. E ele fez isso porque escolheu morrer no meu e no seu lugar. Jesus fez isso porque, por livre vontade, o Gólgota se torna um lugar de escolhas e de decisão, porque ali estava o Criador de todas as coisas, ali estava o Senhor da vida, ali estava o Salvador da humanidade. E por um ato de sua livre vontade, Jesus resolve conscientemente assumir a morte de cruz. O Gólgota era um lugar de escolhas, e Jesus, o Filho de Deus, escolheu tomar o nosso lugar e assumir a morte de cruz. Jesus voluntariamente suportou o peso físico, o peso mental, emocional e espiritual das agonias da cruz, de maneira lúcida e consciente. Ele escolheu assumir a morte de cruz para garantir a mim e a você a salvação da nossa alma. Ele sofreu toda a punição que a nós, os pecadores, merecíamos. E ele fez isso de forma consciente, por um ato de sua livre escolha. Os soldados romanos não precisaram forçar Jesus na cruz. Não tiveram que segurá-lo no momento da crucificação. Ele se deu voluntariamente a essa morte, a morte de cruz.
Eles não tiveram, os soldados que crucificaram Jesus, eles não tiveram que suportar os gritos de dor e maldição, porque Jesus se entregou voluntariamente e de maneira silenciosa. Como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro. E diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu fico a imaginar quando um condenado era colocado sobre a cruz para ser crucificado. Quantas maldições eles não rogavam para aqueles que os estavam crucificando. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Como uma ovelha muda, calado, suportou a morte de cruz. O Gólgota foi um lugar de escolhas, e ali Jesus escolheu salvar a minha e a sua alma. Ele escolheu tomar o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter o direito de vida eterna. Esse lugar chamado Gólgota também é um lugar de crueldade. Este lugar representa um lugar de crueldade, da crueldade humana. A que ponto o ser humano é capaz de chegar? O Gólgota escancara, revela a crueldade que existe no interior do homem. Observe como o texto bíblico expõe a crueldade dos homens nesse lugar chamado Gólgota. Diante do cenário da crucificação, a crueldade dos soldados que crucificaram Jesus é revelada. Verso de número 24. Jesus é colocado na cruz, as suas vestes são arrancadas, e os soldados sentam-se ao pé da cruz e começam a lançar sorte para ver quem levaria as peças de roupas que o Messias conduzia. Na cabeça deles, Jesus não precisava mais daquilo. E ignoraram que por detrás deles, pendurado na cruz do Calvário, estava nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. E a gente percebe que a crueldade do coração desses soldados é revelada quando eles ignoram o sofrimento de Jesus e começam a lançar sorte sobre as suas vestes. A ação desses soldados demonstra quão perverso pode ser o coração do homem. A ação dos soldados que crucificaram Jesus, ao lançar sorte sobre as suas vestes, demonstra quão perverso pode chegar o coração do homem. Nós somos às vezes capazes de ficar insensíveis ao sofrimento daqueles que estão ao nosso lado. O coração do homem é tão cruel que é capaz de ignorar o sofrimento de alguém que padece gravemente bem próximo de nós. No Gólgota, a crueldade dos soldados romanos foi demonstrada diante da cruz do Senhor. Enquanto Jesus agonizava para morrer, eles estavam jogando sorte aos pés da cruz, alheios ao sofrimento do Salvador. O Gólgota é um lugar de crueldade, porque é capaz também de demonstrar a crueldade da multidão. O verso de número 29 e 30 nos diz que a multidão passava por ali. Quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, havia um grande número de pessoas que passavam diante da cruz. Ali estavam reunidos pessoas aguardando a morte de Jesus. Mas no texto que eu li, a frase diz, os que passavam. E o texto vai nos dizer que eles passavam e meneavam a cabeça em sinal de zombaria, em sinal de escárnio à crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas continuavam passando diante da cruz do Senhor. Jesus estava pendurado na cruz para morrer e as pessoas passavam e meneavam a cabeça. Menear a cabeça naquela cultura era um sinal de zombaria, era um sinal de escárnio.
de desprezo com o condenado. Também é dito que eles blasfemavam dele com acusações falsas. E assim a multidão que passava demonstrava, revelava a sua crueldade. Qual é a tua decisão com relação ao sacrifício de Jesus Cristo? Muitas vezes nós estamos na condição daquela multidão que passava. Sabemos que o Mestre morreu, sabemos que um sacrifício foi feito em favor da minha e da sua alma, mas às vezes nos tornamos indiferentes àquele que está na cruz do Calvário. O Gólgota também demonstra a crueldade dos religiosos. Por incrível que pareça, no meio daquela multidão estavam os principais sacerdotes de Israel. E eles incitavam a multidão na zombaria e no escárnio contra o Filho de Deus. Eram os principais sacerdotes quem dizia: salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Se podes, desça da cruz e nós acreditaremos que tu és o Filho de Deus. Ali estava a mais alta cúpula da religião aos pés da cruz de Cristo, ignorando o sofrimento do Senhor. Mas a crueldade dos religiosos estava sendo escancarada, estava sendo demonstrada diante da cruz do Senhor. Os sacerdotes, num ato de crueldade, eram capazes de insultar o Senhor Jesus Cristo. Esse lugar chamado Gólgota também foi capaz de demonstrar a crueldade dos próprios condenados que foram crucificados ao lado de Jesus. Nesse dia no Gólgota, até mesmo os homens que estavam ao lado do Senhor, na mesma condenação, começaram a escarnecer dele. O texto que eu li, no versículo de número 32, diz que os condenados que com ele estavam na cruz o injuriavam. Essa palavra injuriar, ela traz a ideia de procurar culpa, de tentar achar culpa em alguém. Olha como chega a crueldade do coração humano. Estando na mesma condenação, iam enfrentar a mesma morte, a morte de cruz, mas foram capazes de injuriar o Senhor, de blasfemar dele, enquanto o processo da agonia da cruz continuava. A crueldade daqueles homens que estavam sendo condenados ao lado de Jesus também foi escancarada nesse lugar. Mas o evangelista Lucas vai nos dizer que um desses homens arrependeu-se num determinado momento das injúrias e das difamações que havia feito contra Jesus. E olha para ele e diz: Senhor, veio fé ao seu coração, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, que acabou de ser injuriado, que acabou de ser escarnecido, olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Nesse momento, no Gólgota e diante da cruz, nós descobrimos o caminho da salvação. Ali estava um homem que teve a última oportunidade e não desprezou a oportunidade que teve. Reconheceu em Jesus o Filho de Deus e clamou por salvação e por misericórdia. E a resposta de Jesus foi perdão para aquele homem. Eu e você, que me ouve esta noite, estávamos representados naquele lugar. Naquele dia em Jerusalém, no Gólgota, diante da cruz de Jesus, toda a humanidade estava representada ali.
Quem sabe você não estava como os soldados romanos, que embora crucificavam o mestre, mas eram alheios ao seu sofrimento. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus e da salvação, mas tem se demonstrado alheio a tudo isso? Quem sabe, como os soldados romanos, você continua alheio à salvação da sua alma. E eu preciso dizer para você esta noite que você tem uma alma e um dia terá que dar conta dela, prestar conta delas a Deus. E esta noite você tem a oportunidade de refletir sobre a salvação da sua alma. Talvez você esteja como a multidão que passava diante da cruz de Jesus. Qual é a sua atitude? Está disposto a aceitar a salvação oferecida pela morte vicária de Jesus Cristo? Ou faz parte daquela multidão que meneia a cabeça como quem zomba da salvação da alma? Ou talvez você estava sendo representado pelos sacerdotes que ali estavam, representantes da religião, achando que ser religioso resolveria o problema. Mas eu tenho uma notícia para você: a religião não pode fazer nada por você. Quem pode fazer algo pela tua vida é Jesus de Nazaré. Aquele que se entregou na cruz do Calvário, ele pode salvar a tua alma. Quem sabe você está representado nesse texto bíblico como os malfeitores, que embora sofrendo, passando por dificuldade, também são capazes de injuriar o Senhor, de rejeitarem o seu sacrifício, de tentarem anular aquilo que Jesus Cristo fez. O Senhor é capaz de pôr um fim ao seu sofrimento e, por fim, salvar a tua alma. O Gólgota era também um lugar da crucificação. Aquele foi o lugar escolhido para que o Filho de Deus fosse crucificado, erguido no madeiro, e ali pudesse expirar, pudesse morrer. E estaria então cumprida a exigência de Deus para a salvação do homem. E o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Todos os 4 evangelistas descrevem a crucificação, descrevem o momento em que Jesus é crucificado com uma pequena frase. Se você for estudar os evangelhos, você não vai achar detalhes a respeito do momento da crucificação. Mas os 4 evangelistas, eles contam a história da crucificação em uma frase de 3 palavras. E ali o crucificaram. Esse é o relato dos evangelhos para a crucificação de Jesus. Um ato tenebroso, um ato vil. O pior tipo de castigo que alguém poderia receber. E o texto bíblico descreve este momento apenas com "e o crucificaram". Lugar da crucificação. O grande amor de Deus pela humanidade está descrita em uma frase de apenas 3 palavras. Ali o crucificaram. E Jesus crucificado no meu e no seu lugar, ele garantiu a minha e a salvação da sua alma. A crucificação de Jesus no Gólgota abriu caminho para Deus que nunca mais pôde ser fechado. Agora todos que olharem para a cruz de Jesus, todos que aceitarem o seu sacrifício, terão direito a uma vida eterna, garantida a salvação da sua alma. Basta olhar para a cruz de Cristo e aceitar o seu sacrifício em lugar do pecador. Quando nós tomamos essa decisão,
nós abrimos mão de uma vida de pecados para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. E neste momento eu quero te convidar para refletir sobre os acontecimentos do Gólgota, o que eles significaram para você. Como cristão que você é, qual o significado da crucificação de Jesus para você? Você pode olhar Jesus morrendo na cruz e perceber a salvação da sua alma. Você é capaz de olhar para a cruz de Cristo e perceber que Jesus estava tomando o seu lugar. A cruz de Jesus precisa causar algo em nós. Ou alguém chora porque o Mestre está sendo crucificado, ou alguém vai zombar porque ele está sendo crucificado. Em que grupo você se encaixa? Lembre-se, a salvação da sua alma custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a minha oração essa noite é para que possamos ver Jesus como Ele voluntariamente fez. Como voluntariamente deu a sua vida para redimir o pecador. Não podemos nos esquecer do terrível preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Sobre os ombros de Jesus, naquela cruz, estava o peso do pecado de todos os homens. O profeta Isaías descreve isso claramente, dizendo que sobre os seus ombros ele levou sobre si o peso do pecado dos homens, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E só alcançaremos a vida eterna se passarmos pela cruz de Cristo. Se passarmos pelo sofrimento, se passarmos pelo Calvário, se passarmos pela crucificação, se passarmos pelo sofrimento de Jesus e a sua morte. Mas para a minha e para a sua vitória, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia ressuscitou, trazendo esperança de salvação à humanidade. Não sei em que situação você se encontra hoje, mas há esperança para você, porque Jesus ressuscitou. Há esperança para a sua família, porque Jesus ressuscitou. Há esperança para a tua alma, porque Jesus ressuscitou. E a minha oração esta noite é que nós possamos olhar para o sacrifício de Cristo e podemos tomar uma decisão de seguir esse Jesus que nos amou de maneira incondicional. E que cada um de nós possamos a cada dia tomar a nossa cruz e seguir os passos do Mestre. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu lar. Que o Deus de toda graça guarde em paz a sua família. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Neste momento eu gostaria de orar com você. Para encerrar este momento de palavra de uma reflexão sobre o Calvário e o sacrifício de Cristo, eu gostaria de te convidar para um momento de oração. Grande Deus e eterno Pai, Deus de toda graça, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, neste momento eu quero te apresentar os teus filhos, que estão ouvindo a tua palavra, que estão meditando no teu sacrifício e na tua morte. Pai, que a tua paz, que a tua bênção alcance todos os teus filhos que estão, Senhor, nos vendo, nos ouvindo esta noite. Que a bênção do Senhor esteja estendida sobre o lar, sobre a vida de cada um deles, levando proteção e graça. Que nesses dias, Senhor, em que a humanidade
se encontra em desespero, que o Senhor acalme o coração dos teus filhos, renovando neles a esperança da tua vinda e da tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Gilmar por essa maravilhosa palavra. Lá de dentro da nossa central eu estava acompanhando, e que Deus possa completá-la e enraizá-la ela no seu coração. Que Deus abençoe. Nós já vamos encerrar. Eu vou fazer uma oração agora de encerramento. Quero agradecer a toda a equipe, ao pastor Gilmar, que aceitou o convite, a missionária Divina Pastora, que entregou essa missão a nós e confiou, o pastor Joabes, que está se recuperando de uma operação médica, que graças a Deus ocorreu tudo bem, e em breve veremos ele aqui com a gente. Quero agradecer ao meu irmão, que sempre me auxilia nessa área técnica, e auxilia a igreja também. Que Deus abençoe, ao Thales, São Gabriel, o Estênio, que louvou, e a todos vocês que acompanharam até agora, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Então, vamos fazer uma oração agora para finalizar, para que Deus abençoe a sua casa, proteja, cuide da sua família, e em seguida nós vamos ouvir mais um louvor com o Estênio, e aí a live já se encerra em si só. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Deus de glória e poder, Pai. Obrigado por esse momento de qualidade na tua presença. Obrigado por o seu amor continuar, Deus, disponível pela sua palavra, pelo seu evangelho, ainda nos transformar e nos purificar. Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada família, Senhor Jesus, protegendo, edificando, transformando, Pai. Protegendo de todo o laço do inimigo, de toda crise, Senhor Jesus. Que na casa de cada um que está assistindo haja prosperidade, haja proteção, haja o Espírito Santo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, venceremos esse momento, venceremos essa dificuldade, confiando no Deus que servimos e acreditamos, Senhor Jesus, que a sua vinda, a sua volta está cada dia mais perto. E que precisamos nos preparar a cada dia e falar do teu amor a todos que precisam ouvir, em nome de Jesus. Amém. Estênio, louvando, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesta live. Deus abençoe. Onde você vai parar com esta solidão? Em teu rosto transparece a dor do coração. Como prisioneiro triste disfarçando em livre, caminhando em toda pressa sem ter onde ir. Tu choras sem que alguém te vê, isso é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Entregue a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faço uma aliança,
Tu nasce tal como criança e serás livre, livre. Tu choras sem que alguém te vê, isso é natural.